sou Grace e tenho 52 anos. Bem-vindos ao Pode Pratear. Aqui eu recebo convidados prateados para conversas inspiradoras. Antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever ou seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Pode Pratear. E se você gostar desse episódio, curte, comenta e compartilha, que ajuda demais. Hoje a minha convidada é uma mulher que chegou ao topo do mundo corporativo. Conduziu áreas e projetos estratégicos em um dos maiores bancos do país e é referência quando se fala de carreira, liderança e presença feminina em espaços de poder. Cláudia Politansky, muito prazer te receber aqui no Pode Pratear, Cláudia. Prazer é meu, Grê. Obrigada muito por ter legal. aceitado o meu convite. Um prazer. Cláudia, para começar, queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira, tanto profissional quanto acadêmica. Tá, então, assim, eu fiz majoritariamente a minha carreira no mercado financeiro, foram 30 anos de mercado financeiro. Eu comecei como estagiária no antigo Unibanco e encerrei a minha carreira como vice-presidente do Itaú Unibanco. Foram 3 décadas de muita coisa bacana, muita diversão, muito desafio. E a gente pode conversar um pouco sobre, enfim, o que se passou durante esse período. Eu sou formada em Direito, eu sou da turma de 1992, da São Francisco. Nos meus primeiros anos de carreira, eu acabei me especializando em mercado de capitais e direito societário. Então, eu fui fazer, no final dos anos 90, um mestrado em direito societário nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia. Anos depois, eu fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, numa época em que eu já estava ali me transformando numa executiva, não mais só numa advogada, né? Uhum. E mais recentemente, e a gente pode falar sobre essa última fase mais recente da minha carreira, eu resolvi voltar para a escola e fui fazer um mestrado nos Estados Unidos também, na Brandeis University, em Boston, para poder estudar, enfim, história judaica. Que máximo. Ô, Cláudia, quando você entrou na São Francisco, era só seu sonho ir trabalhar no mercado financeiro? Qual que era seu sonho quando você foi fazer direito? É engraçado, né? Hoje eu vejo, assim, minhas filhas, meus sobrinhos, a garotada tem tanta informação. A gente não tinha nenhuma informação. Eu não tinha ideia do que era a carreira jurídica, né? Eu queria estudar na São Francisco. Eu nem queria fazer direito. Eu queria estudar naquela faculdade, porque aquela faculdade me impressionava pela liderança que de lá tinha saído. Então, assim, os grandes nomes da política, enfim, tinha ali, enfim, um monte de gente que eu admirava muito. Eu falava, cara, eu quero estar naquele lugar. Então, quando eu fui prestar direito, eu não sabia o que era carreira jurídica. Essa é que é a verdade. Comecei a faculdade e aí, nos primeiros anos, ninguém está fazendo estágio, mas ali, final do segundo ano, terceiro ano, o pessoal começa a fazer estágio. E eu comecei a olhar e falei assim, gente do céu. E era assim, era uma época, vamos lá, não tinha internet. O trabalho de estagiário era ficar indo ao fórum preencher fichinhas de acompanhamento de processo. Os grandes escritórios estavam começando. O único grande escritório que existia era o Pinheiro Neto, assim, Matos Filho, Machado Mery. Os grandes escritórios estavam sendo fundados. E eu falei, gente do céu, eu acho que eu errei na escolha, né? Porque não era nada disso. Em algum momento eu tinha pensado em fazer GV junto, né? Cheguei até a prestar, enfim, mas acabei não fazendo. E aí eu falei, será que eu errei na escolha? E aí, um dia, eu estou chegando na faculdade. Naquela época, os comunicados eram feitos via cartazes pregados na parede. Sim. E eu vejo ali um cartaz, primeiro programa de trainee do Unibanco. Falei, nossa, que interessante, né? Não sabia direito o que era. Meu pai, no início da carreira, tinha trabalhado no mercado financeiro. Falei, isso pode ser uma coisa diferente. E aí, enfim, me inscrevi.
acabei passando. Eu não era nem elegível para o programa de trainee, porque ele só era disponível para quem estivesse se formando, e aí o pessoal que fez a seleção só percebeu isso depois que eu já tinha passado, e aí vieram me falar, falaram assim, não, tem um problema aqui, porque você não é elegível. Eu falei, Bom, já passei. Já passei. E aí, Sinto muito. Mas no final das contas, eu acabei entrando num programa de estágio e não no programa de trainee. E assim foi. E quais competências você acha que foram decisivas aí durante esses 30 anos, né? Você fez uma carreira no Unibanco, você entrou como estagiária, saiu como vice-presidente. Quais competências você acha que foram decisivas para essa ascensão? O mercado financeiro, eu sou apaixonada, eu amo, né? É um mercado super dinâmico, extremamente desafiador, mas ele não é para qualquer um, né? Você tem que estar disposto ali a trabalhar muito, sempre trabalhei, assim, longas horas, eu não tinha, assim, cansei de virar noites trabalhando, cansei de passar finais de semana, então, eu acho que tem, assim, uma dinâmica desafiadora que não é para todo mundo. Então, eu acho assim, se você para aqueles que gostam de uma coisa que traga muita adrenalina, que tem muita pressão, é muita pressão por resultado, é muita pressão por lidar com várias coisas ao mesmo tempo, tem um dinamismo espetacular, tem uma correlação absurda com a economia. Então, assim, o mercado financeiro, ele é um daqueles mercados em que você nunca tem calmaria, porque quando a economia está bombando, os bancos estão lá emprestando, ajudando as empresas a crescer, a investir. Quando a economia está para baixo, os bancos estão lá recuperando crédito, enfim, tentando resolver os problemas, né, que surgem. Então, não tem tranquilidade, não existe uma época calma. Não tem céu de brigadeiro. Não, nunca. O final do ano, por exemplo, é uma época maluca. Tá todo mundo ali celebrando final de ano e tal. Você tá lá ralando de trabalhar. Então, para mim, sempre foi muito prazeroso. E eu sempre gostei muito. Tanto que, né, ficou do começo ao fim, né? Nunca pensou em sair, Cláudio, do Itaú e ir para outro lugar? Nunca recebeu nenhuma proposta? Recebi várias. E algumas muito tentadoras. Algumas me balançaram muito. E olhando para trás, assim, putz, ainda bem que eu não fui. Sério, assim. O pessoal do Itaú vai ficar feliz. A verdade eu acho que tem um pouco de sorte também. Todas as vezes que eu recebi propostas, assim, que me balançaram, eu acabei tendo uma oportunidade que me balançava mais dentro do banco. Sim. E eu acho que, assim, empresas como o Itaú Unibanco, assim, elas são tão bacanas. E olha, eu não tenho, tô 5 anos fora do banco, eu sou totalmente independente, então aqui não tô para fazer propaganda, mas, assim, oferecem para você N oportunidades de carreira. Eu comecei como uma estagiária de direito. E, ao longo do tempo, eu fui trabalhando em diferentes áreas, assumindo diferentes funções. Eu me transformei numa executiva. Então, assim, eu comecei uma estagiária na área jurídica e eu saí do banco responsável pela área jurídica, pela área de relações governamentais, pela área de pessoas, pela área de relações institucionais, pela área de sustentabilidade, ouvidoria do banco, marketing. Então, assim, eu tinha ali N funções. O Itaú, ele dá essa oportunidade da pessoa circular dentro do banco, e né? Desenvolver diferentes carreiras, sim, né? Sim. Eu acabei ali muito mais fazendo uma carreira de executiva, liderando grandes funções, mas eu cansei de ver gente que começou, sei lá, na área jurídica. Tenho várias pessoas começaram na área jurídica e hoje estão em áreas de negócio, em outras áreas técnicas, na área de pessoas, enfim, você tem ali a possibilidade de desenvolver uma nova carreira dentro daquela empresa. Uhum. Então, assim, sim, recebi muitas propostas, poucas, eu diria assim, que realmente me balançou, devem ter sido umas 3 ou 4, mas no final das contas, o que tinha ali dentro era muito melhor e olhando para trás, eu fico muito feliz que eu tenha escolhido ficar. Mas como você acha que se faz para equilibrar comando
né? Liderança e empatia. Eu diria para você assim, Grace, na maior parte das minhas talvez as primeiras 2 décadas, né? Eu sempre fui uma gestora muito, mas muito exigente. Assim, eu sou muito exigente comigo. Eu sou assim em todos os meus círculos. Sou com as minhas filhas, com a minha família, com os meus amigos, e eu não era diferente no trabalho. Então, assim, trabalhar comigo era difícil, né? Eu te digo assim, com toda a honestidade, assim, eu era um general, assim, e eu era um general exigente e bravo, né? Então, eu acho que eu não era muito empática, né, com as pessoas, com as dificuldades que as pessoas tinham, com problemas pessoais. Eu não levava os meus problemas pessoais, eu achava que as outras pessoas não tinham que levar. E ao longo do tempo, e aqui principalmente quando eu assumi a função de pessoas, né, então a área de RH fez uma transformação em mim que eu sou muito grata ao banco por essa possibilidade, porque foi um determinado momento que eu tive que parar e olhar para mim mesma, olhar para dentro e falar: epa, eu acho que tem um lado meu aqui que nessa loucura do mundo corporativo ficou esquecido, e que eu preciso resgatar, que é um lado mais humano, um lado mais empático, um lado mais sensível, que era, no final das contas, tinha ficado esquecido lá com a Cláudia adolescente, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Eu ainda era teen, eu ainda era adolescente, né? Então, e eu acho que eu acho que ter empatia é uma característica importante para o gestor. Talvez eu tivesse sido mais generosa, talvez eu tivesse, enfim, sido mais uma pessoa melhor, vamos dizer assim, com algumas das pessoas que trabalharam comigo ao longo dos primeiros anos. Mas assim que as coisas acontecem, e eu acho que maturidade ajuda, né? Você ter a tranquilidade de poder olhar no espelho e falar: eu não sei se eu gosto da imagem que está refletida. Talvez eu queira melhorar essa imagem. E foi um pouco isso que eu fiz. Me fez muito bem. Eu acho que fez muito bem para as pessoas que trabalharam comigo nesses últimos anos. Acho que fez bem para a empresa que eu trabalhei, fez bem para o banco, fez bem para a Federação de Bancos, que eu também ocupava uma cadeira importante. Enfim, eu acho que... Você acha que ter ido para a área de RH, que é recursos humanos, que te deu esse clique? Sem dúvida, sem dúvida. Como estar numa área de RH se a gente não tem uma escuta, não tem uma empatia real? Quando eu cheguei na área de pessoas, eu já tinha liderado com bastante sucesso diferentes funções. Então, eu meio que tinha desenvolvido assim a minha fórmula, vamos dizer assim, de melhorar a gestão de áreas, né? Então, muito bem, aqui, então, a área de pessoas vai ser mais uma área que eu vou lá aplicar o meu modelo de gestão. Gente, assim, foi uma reação brutal. Eu tinha ali diretores muito sêniores, né? Gente que realmente conhecia a função, uma equipe muito sênior, e eles falaram: epa, peraí, não vem aqui, generala, com o seu modelo, que isso aqui não vai funcionar. E no começo, sim, foi difícil, a gente conseguiu ali desenvolver, eu acho que um ambiente muito bacana. Acho que eu consegui fazer melhorias que eu achava que precisavam ser feitas em termos de processos, em termos de, enfim, de dinâmicas, mas eu acho que tanto quanto eu ajudei a transformar a função de pessoas me transformou, assim, profundamente. Eu sou uma pessoa melhor por ter sentado naquela cadeira. Bonito ter falado isso. Bonito. É muito verdade, verdadeiro. é verdade. A gente às vezes ocupa, tem alguma função na vida que realmente te faz olhar no espelho, que é o que você falou. Você é uma referência feminina nos espaços de poder, que são muito masculinos ainda, né? Principalmente no mundo corporativo, no mercado financeiro. O que a mulher enfrenta que o homem não enfrenta ou não vê? Não tem uma resposta simples aqui, Grace, porque eu acho que depende da mulher, né? Eu acho que, assim, você tem mulheres que, no final das contas, assim, tem traços de personalidade e, enfim, visões de mundo, formação, que são muito parecidas com os homens. Eu fui assim. Durante muitos anos, eu era o que eu costumo dizer, assim,
um homem de saias, né? Uhum. Eu te falei, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu aprendi a trabalhar com homens, né? E eram homens mais velhos e tal, e era assim que eu aprendi, foi isso que eu acabei reproduzindo. Eu não me coloco numa posição passiva, não. Eu acho que os meus traços de personalidade casaram com aquele modelo, mas para mim era muito fácil ser essa general. Uhum. Outras mulheres, assim, enfrentam desafios iguais aos homens, que não são diferentes porque são mulheres. Agora, se você parar para pensar, mulheres que resolvam casar, ter filhos e que resolvam ali dedicar tempo para suas famílias, enfrentam a dificuldade de conseguir compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional. A gente ainda tem, assim, muito espaço, né, de desenvolvimento, vamos chamar assim, de políticas de RH que ajudem as mulheres a fazer isso. Eu acho que, assim, políticas de home office, por exemplo, ajuste de políticas de remuneração, tem um monte de coisa ali que ajudam as mulheres a conseguir administrar essa diferença. Eu acho que, no final das contas, assim, a maior dificuldade ela está em perfis que são mais sensíveis, talvez mais até mais empáticos, mais introspectivos, de um lado, e mulheres que queiram ali ter uma família e se dedicar tempo para suas casas, para os seus filhos. Eu acho que, ainda que você tenha homens que também queiram fazer isso, a responsabilidade primária é da mulher. E, assim, o verbo que sempre usa é assim, é ajuda. Então, assim, o pai ajuda, o marido ajuda. Então, assim, socialmente, a gente ainda tem esse conceito de que a responsabilidade primária da mãe. é da mãe. E o que você, como executiva, teve que abrir mão para, né, ter essa ascensão, né, de carreira? Quer dizer, provavelmente você teve que abrir mão de muita coisa, né? Tive, e eu falo isso sempre. Eu falo assim, como é que faz para conciliar a vida profissional com a vida pessoal? Gente, assim, não existe esse conciliar. Quando você está em casa, você está deixando para trás alguma coisa do trabalho. Quando Sim. você está no trabalho, você está deixando alguma coisa em casa. Claro. Então, assim, se você perguntar para as minhas filhas, elas vão lembrar as apresentações de balé que eu não fui, as consultas no dentista que eu não fui. Eu tinha uma disciplina que eu acho que foi muito importante para, enfim, atingir esse equilíbrio, que eu não acho que é um equilíbrio porque ele é instável o tempo todo, mas quando eu estava em casa, as filhas eram minhas. Uhum. Quando eu estava no trabalho, eu estava 100% no trabalho. Então, assim, eu chegava em casa, eu nunca tive empregada que dormisse, eu nunca tive babá de final de semana. Tanto eu quanto o meu marido, assim, a gente estava ali focado nas meninas. Então, assim, eu não ia em cinema com amigos, eu só assistia filme de criança e pecinha. Foram anos, e assim, todas as viagens eram para lugares em que as crianças podiam ir. Então, assim, era uma questão de gestão de tempo, no final das contas, porque todo o tempo disponível que eu tinha, que eu não estava trabalhando, era para elas. E eu estava 100%. Eu era daquelas mães que sentava no chão e brincava. Se você perguntar para as minhas filhas, elas vão ter essa lembrança. Da mesma forma, eu tinha a minha casa funcionava independente da minha presença. Então, quando eu não estava, tinha ali gente para levar e buscar, para preparar a comida, para ter ali atenção com toda a rotina e os horários. Então, eu podia estar trabalhando sossegada. Eu sabia que as coisas estavam acontecendo. Enfim, tinham episódios engraçados, né? Porque as meninas queriam falar comigo e aí ficavam ligando e interrompendo em reunião. E aí eu me lembro de falar ali para minha assistente, falar assim, eu não vou atender mais ligação. Não adianta interromper, você fala que eu estou em reunião. E elas desenvolviam estratégias. Uma das estratégias passou a ser, mas é urgente. E aí a minha assistente desesperada falou assim, Cláudia, você tem que atender. Elas estão falando que é urgente. Aí eu ia lá no urgente. Ai, mãe, ela não quer me emprestar. E obviamente que não era. Enfim, mas isso foi muito bom para as minhas filhas também. Assim, elas cresceram muito independentes. Eu me lembro, a minha caçula, com 8 anos, um dia eu chego em casa e ela estava com todos os livros
escolares comprados. Eu falei assim, mas como é que você comprou? Porque no final do ano, para o ano seguinte, né? Eu falei, mas como é que você comprou esses livros? Ah, eu fui na livraria que a escola tinha indicado, levei ali a lista dos livros, e aí eu liguei na época para minha assistente e pedi para ela fazer, era um DOC, TED, sei lá qual era a transferência bancária. Ela fez a transferência, eu estava com o Beto, que era o nosso motorista, ele me levou para casa, estão aqui os meus livros. Você me ajuda a encapar, mãe? Meu Deus. Posso falar? Isso foi muito importante para elas. Sim. Elas iam, assim, Sabem se faziam virar. atividades à tarde no clube, né? Assim, tomavam banho sozinhas, não tinha babá indo levar, até quando tinham ali já a idade para poder se virar, e elas olhavam para o lado e viam várias das amiguinhas ali com as mães, com babás, e falavam, nossa, mas eu consigo me arrumar sozinha. Então tem até uma questão assim de autoestima, né, de empoderamento. Sim, de você confiar nelas, né? E elas confiando nelas Sim, mesmas, né? sim, sim. E eu acho que elas cresceram muito saudáveis. Eu sempre digo assim, todo pai e toda mãe faz o melhor. Filho não vem com manual, né? Então, você tá ali fazendo o teu melhor. O problema é que você só vai ver o resultado 2 décadas depois. E aí, enfim, às vezes tem problemas. No meu caso, assim, eu tenho muito orgulho de falar. Eu criei 2 mulheres incríveis. Elas são empoderadas, elas são super descoladas, bacanas, assim, independentes, cada uma ali seguindo a sua carreira. Eu acho que tem um tanto de exemplo que precisa, né? Por isso que acho que a referência é muito importante, né? Você tem que acreditar que é possível, você tem que ver que é possível. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? Enxergar que é possível e ter ali autonomia para poder se desenvolver. Sim, tem uma frase que eu adoro que chama o exemplo arrasta, né? E eu acho que é um pouco isso mesmo. Você tem uma mãe que se dedica à sua profissão, que tem o tempo com elas, mas também tá, né, focada em crescer, em melhorar na sua profissão, mas na sua autoestima também, né? Você em você também, né? Lógico. Você se valorizar também. É isso, porque assim, na hora em que os filhos crescem, aquela mãe que viveu em função dos filhos deixa de ter função. Isso é uma coisa muito cruel, porque essas coisas acontecem mais tarde na vida, quando fica difícil você eventualmente engatar uma carreira. Assim, desenvolver uma carreira de sucesso é desafiador por si só. É muito mais fácil quando você está no início da vida do que numa fase mais avançada. Então, assim, eu acho que é cruel para aquela mulher que abriu mão da sua carreira, dedicou ali tempo para os seus filhos e aí depois fala, bom, e aí, o que sobrou para mim? É difícil encontrar ali um caminho, estando mais maduro, né? Sim. Ô, Clau, em que momento você percebeu que você estava numa posição de poder, assim, dentro do Itaú? Que hora que deu esse clique, assim, você... Grace, eu vou te falar que eu não gosto muito, assim, eu acho que essa coisa de poder, eu nunca gostei desse negócio de, assim, poder, status, esses símbolos todos, assim, eu sempre achei isso uma coisa muito sem graça, sendo muito sincera. Eu gostava de ir para o trabalho, fazer assim projetos muito bacanas, assim, sempre fui muito ambiciosa em termos de realização, sempre fui muito exigente, né? Então estava sempre ali procurando fazer o meu melhor e fazendo com que as pessoas na minha volta fizessem o seu melhor. Mas eu não enxergava isso como uma coisa de poder. É claro que, no final das contas, sentada onde eu estava, com o tamanho de orçamento, de áreas e quantidade de pessoas que estavam ali sob a minha liderança, as pessoas olham e se impressionam, dizendo, é uma posição de poder. Mas eu nunca me enxerguei a partir desse lugar, honestamente. Sempre achei que eu estava ali
fazendo o meu trabalho, me divertindo, sendo feliz, que é uma coisa que parece meio piegas, mas eu repeti isso a vida inteira. Eu sempre dizia assim que as pessoas não podem ter a síndrome do domingo à noite, né? De Sim, falar, ai, dominguite. nossa, amanhã é segunda. Não, cara, putz, que bacana. Amanhã é segunda, eu tenho um monte de coisa para fazer e tal. Sim. E eu sempre achei que tinha que ser assim. Então, eu nunca me impressionei muito com essa coisa de símbolos de status e de poder, enfim. E eu sei que durante a sua fase aí no banco, eu não sei exatamente em que momento, você teve uma atuação muito forte na quebra de alguns códigos, né? De vestimenta, acho que a obrigatoriedade do salto alto. Você falou bastante aí das suas filhas, eu acho que, inclusive, foram elas que te trouxeram um pouco esse olhar. Queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, né? Nessa mudança e de como as meninas também te influenciaram nisso. Influenciaram muito. Em diferentes fases e em diferentes áreas, né? Eu acho que, assim, talvez o jeito mais fácil de explicar como isso aconteceu foi... Eu tinha... eu fazia parte do comitê executivo do Unibanco antes da fusão. Quando houve a fusão, eu deixei de fazer parte do comitê executivo e voltei a fazer parte uns anos depois. Quando eu voltei a fazer parte do comitê executivo, isso foi no início do ano, eu não vou me lembrar exatamente que ano, mas deve ter sido 2012, 2013, né? Eu recebi um convite de uma executiva que era presidente de um grande banco estrangeiro para ir participar de um jantar que era um jantar de mulheres, né? Esse era o tipo da coisa que eu não fazia. Eu não tinha a menor paciência, eu não tinha tempo, porque, de novo, todo o tempo que não estava dedicado para o trabalho estava dedicado para as minhas filhas, para minha casa, para o meu marido. Mas a gente estava ali no meio de uma negociação com o banco que ela liderava. Eu falei, bom, não tem como não ir, eu vou. Cheguei nesse jantar. E eu sentei numa mesa que só tinham mulheres muito sêniores de bancos estrangeiros também. E assim, uma mesa de gente, mulheres muito bacanas, né? E ótimo, estamos conversando e eu estou vendo que estão todas engajadas numa agenda de diversidade de gênero e falando ali de questões de mulheres e tal. E eu sempre fui aquela que falava assim, eu não tenho muita paciência para esse negócio de feminismo. Isso para mim é mimimi, entendeu? Olha, eu tenho ali trabalho, casa, filhos, marido, enfim. Não tenho muito espaço para esse negócio de agenda feminista. E aí eu tô vendo que todas elas estavam super engajadas naquilo e eu era a única que estava achando aquilo um negócio muito esquisito, né? E aí eu comecei a perguntar e tinham bancos assim que eram assim referências em termos de meritocracia, políticas agressivas até. Falei, gente, e a meritocracia? Não, Cláudia, isso faz parte da meritocracia. Enfim, foi uma conversa assim, eu saí daquele jantar assim, gente, eu tô perdida no mundo aqui. Como assim, né? Quando você é a única, obviamente a errada ali era eu, né? Eu que estava ali perdendo alguma coisa. Não, deixando passar. Não tinha possibilidade de ser o contrário, né? Era um monte de mulheres muito bacanas, executivas, bem-sucedidas e tal. Falei, cara, eu tenho uma lição de casa aqui, eu vou ter que me educar. Preciso entender do que elas estão falando. E são essas conjunções astrais, assim, que acontecem. Naquela mesma semana, eu encontrei com na época ela era sócia da McKinsey, que me falou, olha, a gente acabou de terminar o trabalho de gênero, né, para a América Latina, já tínhamos feito para a Europa, Estados Unidos e para a Ásia. A América Latina está saindo do forno. Tô aqui, eu queria que você lesse, não divulga porque a gente ainda não publicou. Mas olha como tem aqui. E aí tinham lá todas as questões de, enfim, o que a busca, né, da equidade de gênero poderia trazer e tal, em termos de, enfim, diversidade de pensamento, em termos de, enfim, benefícios para o negócio. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que diabos, né? Assim, parecia uma coisa orquestrada, assim. Fato é que, e aqui fazendo curta uma longa história, eu fui me educar e eu percebi que, de fato, fazia sentido para o negócio, para a empresa,
a adoção de determinadas políticas chamadas de afirmativas para poder fazer com que as mulheres pudessem entregar o seu melhor. Isso não significa de jeito nenhum assim privilegiar mulheres em detrimento de homens. É o contrário, é meio que você tentar equalizar as dificuldades que as mulheres enfrentam. Então, um exemplo, né? Vários estudos de remuneração mostravam que as mulheres que tivessem 2 licenças maternidade seguidas não recuperavam a diferença de remuneração. Enfim, tinham N exemplos ali. E aí eu comecei a mergulhar naquele universo. E comecei a perceber que, de fato, tinham ajustes que precisavam ser feitos. Não era possível ali. E aí eu falei, bom, realmente, por que eu sou a única mulher? E eu vinha sendo a única mulher há muitos anos. Eu era a única mulher no comitê executivo do Unibanco, eu era a única mulher no comitê executivo do Itaú, eu era a única mulher na Febraban, não tinham outras mulheres nos bancos naquele momento, né? E aí você começa a olhar nas empresas, realmente, assim, tá cheio de mulher super competente. Por que as mulheres não chegam? E aí você começa a olhar, né? Na base ali, vamos chamar assim, nos cargos de entrada, os percentuais mimicavam a população. Conforme você subia para os cargos de gestão, a cada nível você tinha uma perda de mais ou menos 10 pontos percentuais em termos de representatividade feminina. E você fala, epa, mas por quê? E aí, assim, não vai dar para a gente cobrir tudo aqui, mas tem os vieses inconscientes, tem as questões, tem N questões que precisavam ser ajustadas. Nesse momento, eu ainda não era responsável pela área de pessoas. Então, eu não tinha ali o ferramental para poder trabalhar nisso. Mas eu comecei a trabalhar com os diretores daquela área para a gente conseguir entender os problemas. E na medida em que eu fui entendendo os problemas, eu fui vendo que não era só o recorte de gênero, que era o recorte de raça, que era o recorte de pessoas com deficiência, que era o recorte de pessoas LGBTQIA+, e por aí, recorte de idade. Aí você vai vendo que, obviamente, que a diversidade ela tem que ser pensada como um modelo mental e na sua máxima, no seu conceito mais amplo. Só que para você tratar as dificuldades, você tem que focar em cada um daqueles grupos. Sim. E aí, assim, só para dar 2 exemplos de como as minhas filhas influenciaram nisso, um dia a gente chegamos para jantar, minha filha mais velha, que trabalhava num escritório de advocacia, chega para mim e fala assim, ai mãe, nossa, hoje aconteceu uma coisa tão chata, um advogado sênior veio ali, ele claramente estava ali avançando o sinal, e enfim, eu não sabia o que fazer. Eu virei para ela e falei assim, ai filha, posso te falar? Eu vivi isso tanto, assim, sabe o que você faz? Você se faz de tonta, tá? Você finge que não é com você, finge que você não entende, ele vai deixar para lá. A minha caçula virou uma fera, virou e falou assim, o quê? Mãe, você tá louca? Você? Como que se dá um conselho desse para sua filha? Você tá sentada, você é responsável pela área de pessoas. De jeito nenhum, isso é inaceitável, não sei o quê. Papá. Ela me deu um esculacho. E eu parei para pensar, eu falei assim, realmente. Eu acho que eu talvez não tivesse outra alternativa. Quando eu me vi submetida, eu nunca tive episódios dentro do banco, mas assim, enquanto advogada, atuando no judiciário, Sim. várias vezes, situações muito desconfortáveis. E meio que eu me fazia de tonta. E era era ali o recurso que eu tinha para poder lidar com aquela situação. E aí ela falou, cara, ela tem toda a razão. Isso aqui é inaceitável. Não pode ser assim. E foi ótimo, porque eu levei essa discussão para dentro do banco, e, enfim, aquilo e a gente fez ali, enfim, as ações de comunicação e de cultura que precisavam ser feitas. Então, isso foi um exemplo. Um outro exemplo, que também foi a Fernanda, a gente estava, eu ainda estava ali no início, né, dos recortes de diversidade, e um casal de amigos veio jantar em casa, né? E a Fernanda, ela estava
A Fernanda fez 2 faculdades, né? Ela fez Ciências Sociais na FEFELESH e fez Publicidade e Propaganda na SPM. E ela estava fazendo o trabalho de conclusão de curso dela na SPM, que foi, no fundo, quase uma dissertação na verdade, assim, foi uma dissertação de mestrado, para dizer o mínimo. Era um trabalho enorme. Acho que qualificava ali como uma tese de doutorado. Não, realmente, assim, um negócio incrível. E ela estava ali, enfim, super engajada na pesquisa dela. E a gente começou a falar de questões de gênero, né? E ela começou ali a, enfim, contar o que ela estava vendo e da diversidade de gêneros. Eu virei e falei assim, Fê, assim, eu não estou entendendo essa conversa. Assim, a gente aprende... Você lembra quando a gente aprendeu na escola? XY, assim... Não estou conseguindo entender esse negócio. Ela virou para mim e falou assim, mãe, você é binária. Que é isso? Assim, você não tem noção da dimensão da sua ignorância. No dia seguinte, ela chega para mim com não vou esquecer, uma revista da National Geographic que detalhava, eu acho que 20 e tantos tipos ali identitários de gênero. E eu comecei a ler aquilo... Grace, assim, eu não tinha a menor ideia. Assim, totalmente ignorante. Sim. Totalmente ignorante. Foi uma coisa parecida com a sensação que eu tive quando eu estava ali naquele jantar com as mulheres. Eu falei, cara... Um mundo novo eu se tô abriu fora, para você. eu tô fora disso, eu tô overlooking isso. E assim, e tem um monte de gente que vive nesse mundo e eu tô, assim, cega para essa realidade. E aí eu comecei... eu sou uma pessoa, assim, eu gosto de me aprofundar nos assuntos, eu tenho, assim, um prazer enorme por estudar. E aí fui estudando, fui me aprofundando, e aí fui entendendo a complexidade desse mundo. E assim, e foi a partir dali que a gente começou a desenvolver políticas de inclusão, assim. E aí tem histórias lindas, enfim, de pessoas, assim, que puderam se sentir acolhidas e puderam chegar inteiras no trabalho. E isso falava também dos códigos de vestimenta. A gente chegou à conclusão, num determinado momento, que, assim, a gente queria que as pessoas viessem inteiras para o trabalho. E para elas poderem vir inteiras para o trabalho, elas podiam ter que usar os seus cabelos como eles eram, podiam vir vestidas como elas se sentiam confortáveis, elas não precisavam ali botar uma fantasia que era desconfortável e que ia, de alguma forma, limitar quem elas são. Então, na época, a gente saiu com uma campanha super bacana, que era o Vou Como Sou, que foi muito legal, assim, tinha a galera de tecnologia, né, do centro tecnológico que ia de short Havaií e chinelo de dedo. Eu passei a ir trabalhar de calça jeans e tênis. Tive uma dificuldade enorme para conseguir convencer os meus colegas ali do comitê executivo que iam de terno e gravata, consegui aos poucos ir tirando a gravata, enfim, às sextas-feiras conseguia uma vez ou outra uma calça jeans, porque no fundo eu falava, gente, se o pessoal não olhar pra gente e enxergar que a gente está vindo à vontade, vou como sou, as pessoas não vêm. Aí eles me respondiam, então, eu vou como eu sou. Eu sou assim. Justo, né? Sim. E aí, com isso, enfim, com toda essa agenda em diferentes iniciativas, a gente começou a perceber ali um ambiente diferente, um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais empático, um ambiente mais respeitador, que conseguia entender que cada um é um. Cada pessoa é única e cada pessoa tem ali as suas características, as suas fortalezas, as suas dificuldades, enfim. Então... Clau, entrando aí nesse assunto aí de diversidade de gênero, né? Que você falou bastante, queria te perguntar como que você vê, a gente também falou desse assunto um pouquinho antes da gente começar a gravação, como é que você vê o etarismo no mundo corporativo, no mercado financeiro? Queria que você desse um pouco sua visão sobre o etarismo também, que não deixa de ser também uma diversidade ali, né? Não, eu acho que sim, acho que faz parte. Tá dentro faz super parte da discussão de diversidade. Eu acho que
cada recorte, eu acho que é por isso que os assuntos têm que ser tratados de forma recortada, porque os desafios são diferentes, né? Então, assim, o desafio de inclusão de pessoas negras é diferente do desafio de inclusão de pessoas com deficiência. Sim. Né? Você tem que ter políticas que ajustam de acordo ali com os problemas. Só que tem uma coisa que eu acho que é comum a toda essa agenda de diversidade, que é o seguinte, e isso eu acredito com muita convicção, tá, Grace? Eu não acho que as empresas e o mundo corporativo, de uma forma geral, vai resolver os problemas sociais. Porque, no final das contas, o que a agenda de diversidade está ali olhando são problemas que decorrem de como a nossa sociedade está formada. Então, assim, existe preconceito racial porque a sociedade é preconceituosa. Existe preconceito em relação às pessoas com deficiência, porque a sociedade é preconceituosa. Existe preconceito em relação às mulheres. Então, no final das velhos, contas, porque, sim, né? A gente vê a torta direita aí, né? é a mesma coisa. Então, no final das contas, assim, essa agenda ela está lidando com problemas sociais. Sim. Eu não acho que as empresas vão resolver os problemas sociais. Problemas sociais são resolvidos com governos adotando políticas públicas corretas, precisas e amplas. Tendo dito isso, eu acho que se beneficiar de um público diverso, que no final das contas representa o universo dos seus clientes, é algo que beneficia as empresas, né? O pensamento diverso, quanto mais amplo ele for, mais completo, mais interessante e mais bacana ele é. Uhum. E quando você está falando de relação de cliente, assim, você precisa de pessoas iguais aos seus clientes para conseguir entender dificuldades, necessidades. Então, assim, nesse contexto, eu acho que, assim, faz sentido você ter pessoas mais velhas conseguindo, por exemplo, ajudar na construção de soluções que clientes mais velhos enfrentam. Então, um dos projetos que eu comecei a fazer no banco e que eu achava super bacana é assim, os bancos, e isso já tem bastante tempo, né, tem uma agenda digital muito forte, né? Uhum. E é isso mesmo, né? Hoje a gente resolve tudo no celular, é uma maravilha, você não precisa ir em agência bancária, é tudo online, é tudo muito rápido, tudo muito simples. Só que não para as pessoas que não conseguem usar o celular como essa ferramenta. Sim. Assim, a minha mãe não consegue. Uhum. Ela simplesmente não consegue. Ela se atrapalha, ela se sente assim super incomodada, ela não consegue entender aquela linguagem, não consegue se relacionar com aquela ferramenta. E aí você vai gerando um mundo de excluídos digitais. E assim, não é só no mercado financeiro, é em tudo. Assim, minha mãe dirige. Eu vou usar minha mãe aqui como exemplo, porque eu acho que minha mãe deixou de ir em determinados lugares de carro porque ela não consegue colocar a zona azul. Porque agora a zona azul está no celular também. Está no celular. Sim. Assim, ela não consegue pedir Uber. Ela tem que ligar para o serviço de táxi. Então, assim, tem uma série de serviços que no final das contas, acabam esquecendo daquela população de clientes que são excluídos digitais. Sim. Então, no banco, o que a gente estava procurando fazer? Existem pessoas de uma idade mais avançada que são desenvoltos e que conseguem se relacionar. Sim. Só que essas pessoas entendem a dificuldade de pessoas com a mesma idade. Então, a gente passou a contratar essas pessoas para estarem na agência bancária, interagirem com aquele grupo de aposentados que vinham e se sentiam, assim, muito desconfortáveis de ter que se relacionar ali com o ATM ou ter que se relacionar ali com o aplicativo do banco. E aí você via que naquela relação havia uma super oportunidade. Então, aquelas pessoas, elas estavam sendo contratadas pelas suas fortalezas. No final das contas, ser uma pessoa mais velha e ter condições de relacionar com clientes da mesma faixa etária que não tinham as mesmas habilidades era uma fortaleza que elas tinham. Assim como, você pensar,
pessoas cegas precisam ser contratadas para ajudar a desenvolver aplicações para cegos. E por aí vai. Sim. Ô, Clau, e falando nesse assunto, como é que você vê o Brasil... o mundo está envelhecendo, né? Essa pirâmide está se invertendo. Como é que você vê o Brasil se preparando para esse envelhecimento e o brasileiro, né? Que a gente falou também um pouquinho. Como é que você acha que a gente vai resolver todos esses BOs aqui? Grace, assim, eu normalmente sou uma pessoa otimista, assim, eu sou daquelas que eu vou sempre olhar ali o pedaço cheio do copo. Mas aqui eu acho que nós temos uma dificuldade enorme, né? E eu acho que, assim, a gente tem problemas muito sérios no Brasil, assim. O Brasil tem um problema anterior a isso, que é um problema de educação financeira, né? Então, assim... Seríssimo, né? Seríssimo, né? As pessoas acham que limite de cheque especial enfim, está disponível ali como se fosse um investimento, né? Então, assim, tem um processo de endividamento, tem um problema de letramento, no final das contas, né? As pessoas têm... enfim, um nível de conhecimento de questões financeiras, eu acho que assim... E aqui eu não estou nem falando de pessoas mais velhas, eu estou falando da população em geral, jovens, adultos, enfim, todo mundo. O que acontece é que quando as pessoas vão ficando mais velhas, os problemas, eles vão se amontoando, né? Na verdade, assim, as pessoas mais velhas aí começam a ter problemas de saúde. Então, você tem custos de plano de saúde, você tem problemas, né, de, enfim, remédios e eu acho que as pessoas não estão preparadas. Eu acho que não é só uma questão de empregabilidade, eu acho que é uma questão de estrutura de vida mesmo, né? De como é que as pessoas se organizam para poder viver, enfim... Porque daí o etarismo, né? Ou essa coisa da pessoa mais velha que sai do mercado de trabalho... bate de frente com ela não ter se programado financeiramente para essa fase da vida. Pois é, só que assim, Grace, e aqui é muito cruel isso, porque vai ficando cada vez mais difícil, né? Assim, eu me lembro quando as minhas filhas começaram a trabalhar e, assim, a ideia de você ter um emprego CLT não existe mais, né? Assim, as pessoas, então, têm um problema estrutural previdenciário no Brasil, enfim, mas eu falei para as minhas filhas, eu falei assim, olha, vocês comecem a fazer o plano de previdência de vocês já. Vocês têm que criar o hábito de separar uma parte da renda de vocês desde agora. Não dá para gastar tudo que ganha. Não dá para gastar tudo que ganha. Eu cresci ouvindo do meu pai uma fábula que eu acho que foi talvez uma das minhas grandes inspirações, que é a história da cigarra e da formiga. Você conhece? Conheço. Pois é. Lógico. Cara, aquilo para mim era assim... A formiga trabalhando e a cigarra vivendo a vida. Aí chega o inverno, a formiga tinha a casa, tinha comida e a cigarra estava ali. Assim, eu passei a minha vida pensando nisso. Eu passei a minha vida sendo formiga. E assim, era mais fácil ser formiga com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. Eu tinha energia, eu tinha disposição, eu conseguia passar longas noites sem dormir, eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tinha uma memória espetacular. Assim, as minhas características, vamos chamar assim, acho que físicas até, elas eram muito melhores do que elas são hoje. E aí eu, assim, com muita disciplina, eu fui ali me programando para chegar num determinado momento, e aí o momento que eu escolhi foi quando eu fiz 50 anos, que era a hora de eu encerrar a minha carreira. E aí eu estava preparada para poder viver, sei lá, quantas décadas mais, e a gente hoje ouve que, enfim, vamos viver, sei lá, os meus avós já viveram até os 100 anos, né? E olha que a vida deles foi, muito difícil. Então, sei lá até quantos anos a gente vai viver. Mas, enfim, meio que se preparar para poder fazer isso. Só que essa foi uma preparação de muitas décadas. E, assim... E você sempre pensou nisso? Você sempre planejou? Quando eu vou trabalhar esses próximos 30 anos e quando eu fizer 50, eu vou...
Sempre não. Eu acho que falar sempre eu não estaria sendo verdadeira. Eu sempre tive essa visão de que você tem que poupar para o futuro. Isso sim. Mas eu vivi uma experiência que foi muito enriquecedora. Muito, muito enriquecedora. Num determinado momento, e aí acho que era início dos anos 2000, o, o acionista controlador do Unibanco, Pedro Moreira Salles, resolveu assumir a cadeira de CEO do banco. E o Unibanco, naquela época, tinha um retorno muito menor, um retorno sobre patrimônio muito menor do que os concorrentes. E aí, assim, o que o Pedro dizia era assim, olha, eu como acionista, não faz sentido eu deixar o dinheiro investido aqui. Então, assim, ou a gente vai melhorar o retorno do banco, ou eu vou, enfim, tomar outras decisões, vou vender o banco. E ele assumiu a posição de CEO do banco e ele reformulou todo o comitê executivo. E ele acabou, enfim, fazendo com que os executivos que estavam ali, e que eram, assim, pessoas super competentes, super experientes, que tinham trabalhado décadas, fossem para casa, né? Terminassem as suas carreiras. E era assim, e era para ser um momento muito bacana para eles, né? Porque, assim, tinham feito carreiras bacanas, tinham tido oportunidade de constituir patrimônio, né? Tinham reconhecimento, estava tudo certo. Só que eu vi várias daquelas pessoas super ressentidas. Super ressentidas. Um deles virou e falou assim, nossa, eu não sei o que vai ser, porque eu tô perdendo o meu sobrenome. Eu sou o fulano Do Itaú. do Unibanco. Na verdade, era do Unibanco. Do Unibanco. E aí eu falava assim, gente, não é possível que as pessoas não tenham outros interesses, que as pessoas não tenham... E aquilo, para mim, foi um super ponto de atenção. E, na época, o diretor de RH do Unibanco é um super amigo meu, uma pessoa muito querida e muito próxima. E eu me lembro que nós dois fizemos um trato. Nós falamos assim, olha, quando a gente chegar lá... a gente vai ter a rédea da nossa carreira. É a gente que vai decidir o momento em que a gente vai encerrar. E eu tinha 30 e pouquinhos anos, né? Então, 50 estava longe, mas eu tinha aquele horizonte. E eu repeti isso muito, várias vezes, para as pessoas que conversavam comigo, para as minhas equipes, que era assim... Você precisa ter as rédeas da sua carreira. Você é o primeiro gestor de si mesmo. Sim. Você tem que decidir o momento em que as coisas vão acontecer para você. É lógico que você está sujeito às condições de contorno, às oportunidades, mas ninguém melhor do que você para saber o que é melhor para você e em que momento. Lógico. E se preparar para isso. E se preparar para isso. E foi assim que eu fiz. Então, quando eu estava chegando ali... próximo aos 50, eu cheguei para os acionistas e para o CEO e falei, olha, vamos começar a falar da minha saída. Para eles foi um susto, porque eu estava muito bem, minhas áreas funcionando muito bem, mas assim, eu já tinha gente muito boa trabalhando, gente pronta para assumir ali o meu lugar. Então, eu já me enxergava um pouco como aquela pessoa que está ali limitando a possibilidade de crescimento. Isso era uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum. Então, eu estava pronta para poder abrir espaço. Estava afim de viver coisas diferentes, queria experimentar, ter coisas diferentes, experiências diferentes. E foi ótimo, foi assim, tá sendo, né? Porque agora eu estou vivendo muito isso, uma fase muito bacana. Bom, então, corroborando aí com o que você está falando, no seu post de despedida do Itaú, você que recebeu mais de 11 mil curtidas e mais de 600 comentários, quer dizer, arrebentou, né, Clau? Você escreveu, decidi sair para me dedicar mais a projetos pessoais, à família e principalmente a mim mesma. Como é que você está se cuidando? O que você está fazendo? Queria falar agora um pouquinho do seu cabelo prateado, dessa outra Cláudia após Itaú. Bom, então, assim, eu realmente, assim, eu queria...
eu acho que eu falava ali de sair de um transatlântico e embarcar num veleiro, né? Ao sabor do ao vento. sabor do vento. Assim, isso em si só para mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou daquelas assim planejadas, organizadas. Então, assim, me permitir uma dinâmica mais solta, por si só, é um desafio. Meu marido já é muito mais assim, então acho que ele me ajuda. E a ideia foi poder experimentar coisas diferentes, né? E ter experiências diferentes. Para você poder fazer isso, eu acho que a primeira coisa, assim, você tem que estar inteiro fisicamente. Então, eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito importante. Assim, e eu sempre fiz, né? Então, assim, eu sou daquelas que estou atenta a exercício físico, a dieta, a saúde. Faço todos os exames. Então, assim, acho que as condições ali físicas, elas têm que estar asseguradas. É claro que vira e mexe tem ali um outro perrenguezinho, mas eu digo assim, enquanto a gente consegue resolver, tá tudo certo, né? Então, eu acho que isso é meio que um pré-requisito para poder viver coisas diferentes, né? Eu acho que o meu cabelo, ele foi um pouco da consequência desse processo de autoconhecimento que aconteceu no Vou Como Sou, ainda no banco, né? Eu comecei a fazer toda a vida, assim, eu sempre tive cabelo cacheado, obviamente, mas assim, eu me olhava no espelho e achava que eu estava desarrumada. Então, para poder estar uma executiva bonitinha, eu tinha que estar com os meus cabelos escovados e ali fazia o diabo para estar com eles sempre arrumados. E assim foi durante 90% da minha carreira, até que nesse final eu falei, bom, de repente eu acho que eu tenho que me permitir. E aí, primeiro eu fiz a transição de parar de fazer progressiva e passei a usar os meus cabelos cacheados. Teve um impacto enorme. Assim, as pessoas me paravam no elevador para falar, nossa, Cláudia, meu cabelo é assim também. Eu acho que é incrível, Doido, é gente. incrível, incrível. Só que eu comecei a ter cabelos brancos com 40 anos eu tinha um outro fiozinho, com 45 eu comecei a ter que tingir o cabelo. E aí os tempos eles vão se encurtando, né? Então eu tingia, sei lá, uma vez por mês, e aí 20 dias. E aquilo, assim, eu não tinha muito tempo disponível e aquele processo de ficar no cabeleireiro tingindo o cabelo me enlouquecia. Sim. Eu ia no cabeleireiro e ficava meio que num andar separado, porque eu ia com o meu computador e ficava trabalhando, porque não estava afim de ficar perdendo tempo tingindo o cabelo. Então, aquilo para mim era uma coisa que me incomodava. E aí eu comecei a ver, assim, muito incipiente, uma coisa das mulheres deixando. E eu um dia cheguei em casa. Muito na pandemia, eu acho que foi Isso mais, foi um pouquinho, né? Então, isso foi um pouquinho antes, né? Eu comecei a ver, e aí eu me lembro que eu falei em casa, falei, eu acho que eu vou parar de tingir o cabelo. As minhas filhas viraram para mim e falaram, você não experimenta fazer isso. Nós vamos tingir o seu cabelo com você dormindo. Mãe, pelo amor de Deus, isso vai te envelhecer, não é legal e tal. Bom, foi uma ideia que passou e eu acabei deixando. E aí, na pandemia, o que eu ia fazer da minha vida, né? Aqueles primeiros, assim, 6 meses, cabelo branco, usava ali um sprayzinho para disfarçar, começou a ficar impossível. Eu falei, quer saber? Vou tentar deixar. E assim eu fiquei por uns 6 meses, não aguentei. A minha cabeleireira meio que me levou assim, meio que escondido ali no salão para poder tingir. Aí a gente ficava ali fazendo ali estratégias para poder tingir o cabelo na pandemia. Então, porta fechada, né? Porta Muitas fechada. atenderam de porta fechada, assim. Era com Assim, horário acertado. horário acertado, menos pessoas, assim. Então, assim, o primeiro semestre de 20, eu tentei ficar sem tingir, não consegui. Aí, no segundo semestre, voltei a tingir. E aí, eu encerrei a minha carreira em dezembro de 20. Fevereiro de 21 foi a última vez que eu tingi o cabelo. E aí, naquele momento, a gente já tinha decidido que a gente ia, enfim,
com o nosso veleiro, a gente estava indo embora do Brasil. Meu marido resolveu que ele queria se especializar no hobby dele, que é fazer móveis de madeira. Então, a gente estava indo para o norte dos Estados Unidos, para o Maine, lá Que perto massa. do Canadá. Ele faz móveis lindos. Faz, né? Faz mesmo. Eu tenho muito orgulho. E aí eu falei, gente, como é que eu vou me virar? Tingindo cabelo assim, eu vou tentar fazer a transição. E eu, na época, ainda pensei comigo, eu falei, lá é tão frio que eu vou viver de gorro, né? Então, ninguém nem vai ver. E foi ali que eu comecei a transição pro cabelo grisalho. E assim, Grace, eu tô tão feliz, assim, eu acho as minhas mechas grisalhas lindas, eu acho que, assim, eu vou no... Às vezes eu faço uma escova para ficar diferente, fica lindo também, e eu tô super feliz, assim. Eu acho que eu aparento a idade que eu tenho, eu não preciso aparentar menos, eu tenho, assim, quando as pessoas falam, ai, mas você fala a sua idade? Sim, eu tenho 55 anos, muito bem vividos. Eu demorei 55 anos para chegar até aqui. Exatamente. Entendeu? E assim, tô muito feliz com a minha idade, tô muito feliz com a forma como encaminhei a minha vida. E tô muito feliz com os meus cabelos prateados. Sim, que ele tá prateando tudo, né, Clau? É isso mesmo. E do que você é adepta, assim, na estética? O que você faz? Então, assim, eu sou uma pessoa medrosa, né? Então, assim, minha mãe fez uma cirurgia plástica muitos anos atrás e eu fiquei em choque com o processo de recuperação dela. Eu falava assim, Deus do céu, eu nunca vou fazer isso. Isso para mim não dá. Eram uns grampos, assim, uma coisa... Que puxou aqui para esticar. E aí eu falei, gente, eu não vou dar conta disso, então eu vou ter que cuidar, vou ter que prevenir. Eu tenho uma dermatologista que me atende há muitos anos, sei lá, acho que seguramente 2 décadas, e ela me falava assim, Cláudia, olha, tem preconceito em relação ao uso de Botox, mas eu gosto de usar Botox de forma preventiva, para você poder suavizar. Você vai ter rugas de expressão, e eu gosto muito das minhas rugas, eu não tenho problema nenhum com elas, mas a gente pode fazer com que esse processo aconteça lentamente. Agora, o mais importante, eu acho, que é o cuidado com a saúde da pele. Então, assim, eu uso todos os dias, eu só uso os produtos manipulados que ela me prescreve, e eu sou super cuidadosa. Eu faço lasers, né, que cuidam ali da textura da pele, e eu fiz uma vez por ano, todos os anos, desde, sei lá, 20 anos. Sei lá. Eles eram super doloridos no começo, não tinham bons anestésicos, sofria pra caramba. Hoje em dia já é muito mais fácil. Mas ainda dá uns... Eu já fiz uns lasers na pele que dá uns choquinhos. Mas hoje em dia você passa ali umas pomadas anestésicas, que eu vou te falar melhorada. que é muito melhor do que já foi. Sim. Então, assim, eu faço tratamento preventivo, né? Então, basicamente é isso. Eu visito a minha dermatologista todos os anos. Ela faz ali dermatoscopia, porque, enfim, minha pele é clara. Eu já tive alguns cânceres de pele, aqueles menos agressivos e tal, mas enfim, eu já tive que tirar alguns, então eu vou todo ano na dermatologista cuidar disso. Ela me faz essa aplicação de Botox, mas eu não gosto de ficar aquela coisa... Então, assim, eu tenho um pouquinho expressão. Preventivo. É só um pouquinho para poder suavizar. Uso todos os dias, de manhã e à noite. Assim, eu não durmo. Eu não uso muita maquiagem, né? Mas eu não durmo de maquiagem de jeito nenhum. Então, tem essas coisas de cuidado saudável da pele. Eu bebo muita água. E eu sou muito chata com a alimentação. Então, assim, eu acho que eu como de uma forma muito saudável. No final das contas, eu acho que isso faz com que eu tenha uma pele saudável. Assim, eu tenho a pele de uma mulher de 55 anos. E tá tudo bem. E é isso, né? E queremos ter a idade que temos. Exato. Gente, não queremos ter outra idade, tá? Clau, como que você tá lidando com a menopausa? Como é que a menopausa chegou para você e como é que você lida com ela? Nossa, que desafio.
Assim, a menopausa chegou para mim de uma forma... Eu não conseguia... vamos lá. Eu, com 38 anos, eu tinha miomas, então eu tive que fazer uma esterectomia. Então, só que eu ainda tinha os ovários produzindo hormônio e tal, então eu não ficava menstruada, então eu não sabia quando que a menopausa chegaria. Quando a gente resolveu ir para os Estados Unidos, isso foi no início de 21, eu já tinha ali 50 anos e meio, conversando com a minha endócrina, ela falou, olha, Cláudia, vocês vão ficar, não sabemos quantos anos, né? Porque isso era um projeto ali, a gente não sabia exatamente quanto tempo a gente ia ficar. Ela falou, eu acho que a gente talvez devesse começar aqui a colocar uma reposição hormonal, porque eu estava começando a sentir, Os uns fogachos no fogachos. meio da noite, o meu sono, que sempre tinha sido espetacular, ele estava começando a dar ali uns sinais esquisitos, a minha memória começou a Uns também dar tilts. uns sinais. Ela falou, vamos começar aqui um processo de reposição. Então, eu comecei a fazer reposição. Então, assim, eu não tive um momento ali marcado, né? O que eu fui percebendo apesar de continuar fazendo reposição, e a minha endócrina ela é super conservadora, então, enfim, ela é contra chips, esse tipo de coisa, então eu faço ali o mínimo necessário para poder ter ali uma, vamos dizer assim, qualidade de vida. Assim, então eu fui sentindo, eu sinto no dia a dia os efeitos. Então, assim, o que me acaba? A memória. Eu era aquela pessoa que sabia tudo, eu lembrava de tudo. Então, assim, desde viagens, nomes de pessoas, assim, histórias. Hoje em dia, assim, gente, cadê? Então, assim, a minha memória, ela se evaporou. O meu sono, que era maravilhoso, ele é um sono médio. Eu uso, né, esse anelzinho aqui para me ajudar a medir a qualidade do sono e eu tentar. Que É interessante. super interessante, né? Super interessante, assim. Ele muda de cor? Não, ele não muda de cor, mas ele acompanha todos os sinais, né? Mas para mim o mais importante é o sono. Então ele diz o quanto tempo você dormiu, quanto foi de sono profundo, quanto foi de sono REM, quanto foi de sono superficial, o seu déficit de sono. Uau! É super bacana. Isso me ajuda a meio que administrar o meu sono, porque assim, como eu não durmo mais bem como eu dormia, às vezes eu tenho que falar, cara, eu não vou poder sair hoje. Eu vou ter que ir para a cama cedo E porque você tem isso também, né? tenho. Essa coisa, não tô bem, não vou. Você se respeita mais. Eu me disciplino mais. Eu acho que Uhum. assim, às vezes dá vontade. E aí eu vou e aí depois eu falo, nossa, agora o meu déficit de sono está muito pior, e aí a semana fica arrastada, enfim, eu tô com menos concentração para aquela atividade, enfim, então acho que o sono é uma dificuldade. Assim, manutenção de peso é um inferno. Um inferno. Eu nunca Me fui fala. magra, né? Uhum. Nunca fui magra. Então, assim, a vida inteira eu tive que cuidar. É, tive que cuidar com dieta, com exercício, sempre fiz exercício, mas assim, agora sim, bebo água e engordo, assim, não dá para entender o que acontece, Pode né? crer. Então, Uhum. assim, se eu era disciplinada com a dieta 10 anos atrás, agora eu sou Mais assim, ainda. super rigorosa. Uhum. Eu acho que no processo de envelhecimento, a gente sabe que é importante massa muscular. Manutenção de massa muscular é um outro desafio, é assim. E eu, nesse momento em que a gente está mais solto, né, viajando bastante e tal, às vezes não dá para treinar com o mesmo rigor, assim, eu volto e ali eu vivo doída, né? Eu tô toda dolorida, assim. Porque Quando volta. tenho que tentar ali ao máximo não perder massa magra. E eu tenho conseguido, assim, mas
É um pouco que nem aquela dinâmica quando as minhas filhas eram pequenas, assim, quando eu não tô viajando, eu tô 100% focada, alimentação, exercício e tal. Sim. Aí quando eu tô viajando, aí a gente dá umas... Esse é o segredo, Clau? Tá sempre focada, ou se conhecer bem? O que Eu que você acho que acha que é o é o segredo? meu, eu não acho que tem uma fórmula mágica, eu acho que funciona bem pra mim. Uhum. Eu sou feliz assim, sabe? Meio que com as rédeas da minha vida, decidindo o que, que eu vou fazer. Eu não consigo 100% do tempo, eu tenho ali os meus momentos ali de deslize e tal, mas a Liz levanta e corre atrás. Então, tá dando certo, eu acho. E como é que você tá vendo a longevidade e a sua longevidade? É, eu, sim, acho que tem um componente genético, né? Então, a gente nunca sabe, né? Eu perdi meu pai por uma doença e ele morreu jovem, Uhum. né? Então, a gente nunca sabe, apesar de fazer check-ups e exames e tal, sempre, o imponderável sempre pode acontecer. Mas os meus avós todos foram super longevos. Então, assim, eu acho que eu tenho ali uma genética que sugere longevidade. Longevidade. E, principalmente no exemplo da minha avó materna, né, eu vi a diferença que faz você estar preparado quando você está mais velho. Então, minha avó e meu avô. Meu avô era aquele cara assim que adorava ficar sentado e comendo e bebendo e não sei o que e tal. Num determinado momento, e ele tinha ali, acho que da oitava para a nona década, né? 88, 89, enfim, ele parou de dirigir, porque imagina que ele queria dirigir e tal, e aí foi ficando mais em casa. Num determinado momento, ele resolveu que ele não queria mais andar, e aí sentou numa cadeira de rodas, e não que ele tivesse alguma Algum condição, não, problema? mas ele resolveu que não queria mais, e aí de lá ele não levantou mais, porque aí a musculatura vai embora. Realmente. A minha avó, que a vida inteira eles tinham uma confecção. E a minha avó sentava na máquina, né? Minha avó era costureira, e a confecção deles, embaixo era o escritório e a loja, e em cima era a confecção. Então eram praticamente 2 andares. Minha avó subia e descia aquelas escadas 1000 vezes por dia. Quando ela tinha os seus 90 e tantos anos, né? Meu avô estava de cadeira de rodas, né? Com cuidador, sendo empurrado lá embaixo, Isso, no aham. prédio deles, né? E a minha avó inteiraça, chego para visitá-los. E a minha mãe tinha me dito que a minha avó estava subindo de escada, os 7 andares do prédio deles. E eu resolvi trucar aquilo. Falei, meu avô entrou no elevador com o cuidador. E eu virei para minha avó e falei assim: vó, vamos de escada? Vamos. Gente, ela me deixou para trás. Meu Deus. Então, assim, até os 99 anos, que foi quando ela faleceu, ela sentava e levantava sozinha, andava. Então, eu acho que essa é a minha inspiração. E eu acho que para você poder chegar inteiro, tem N pesquisas que mostram o que precisa ser feito. Não é muita coisa, não significa que é fácil, mas assim, é uma vida física ativa, alimentação saudável, manutenção ali de indicadores, né? Enfim, de colesterol, triglicéridos, essas coisas em ordem, uma vida social importante e Importante. desafios cognitivos relevantes. E é isso que eu estou procurando fazer. Então, enfim, eu estava até, até esse ano, eu estava na escola, voltei para a faculdade, estava ali estudando com, assim, eu era mais velha que os professores. Então, Queria saber quais projetos você está envolvida agora, né? Você estava na faculdade, conta um pouquinho. eu fui estudar história judaica, né? Foi incrível, Incrível, imagino, incrível, imagino. incrível, incrível, incrível. É, assim, os meus professores queriam me convencer a ficar para fazer doutorado e assim, fiquei tentada, porque é maravilhoso assim poder estar no ambiente acadêmico, é muito, muito bacana, é super desafiador do ponto de vista intelectual, mas enfim, acho que não é o momento, mas esses 2 anos foram assim
muito provocativos do ponto de vista intelectual. Então, eu estava ali trabalhando, né, enfim, interagindo com garotada, né, desde a garotada que estava chegando para o college com, sei lá, 18, 19 anos, até o pessoal que estava lá fazendo seus mestrados e doutorados, mas que eram gente assim, meio que da idade das minhas filhas, né? Eu era mais velha do que a maior parte dos meus professores. Acho que tinha talvez 1 ou 2 professores que eram mais velhos do que eu. Né? Então, e acho que para eles era interessante ter alguém com um perfil tão diferente quanto o meu. Foi muito desafiador. Eu, quando fiz o meu mestrado em Direito, a internet estava começando. Assim, pesquisa para mim era pegar livro na biblioteca. Sim, sim. Então, assim, me adaptar ao mundo online foi um desafio. Adorei. Quando eu estava no primeiro ano do mestrado, surgiu o ChatGPT. E aí eu me lembro da minha filha caçula falando: mãe, você não vai usar? Eu imagino que eu vou usar. E aí, de repente, na faculdade, todo mundo usando. Eu falei, cara, tem que ter um jeito inteligente de usar isso. Uhum. E acho que foi uma experiência muito bacana, que me ajuda a entender o desafio do ponto de vista educacional. Uhum. Porque, assim, nós desenvolvemos pensamento crítico do jeito tradicional. Então, você se utilizar de uma ferramenta como a inteligência artificial, quando você já tem o pensamento crítico ali dentro da sua... Sim, formado. É muito fácil, né? Você consegue criticar o resultado. Você consegue... Epa, isso aqui tá esquisito. Para garotada... Então, isso me ajudou ali a entender... Me ajuda, né? No fundo, nas reflexões que a gente tem ali, num dos meus chapéus, já vou falar um pouco sobre isso, de lidar com educação. Então, assim, foi uma super experiência. Eu voltei a estudar hebraico, que era uma coisa que eu tinha estudado na escola e tinha esquecido. E aí vi o quão difícil é você adquirir uma língua nessa altura da vida. Assim... Grace, é uma loucura. E eu estava ali seguindo no mesmo ritmo de gente muito mais nova do que eu. E aí que você consegue ver a diferença. Assim, você absorve o conhecimento junto com ele. Então, todo mundo absorveu. Então, teve lá uma aula sobre, sei lá, um grupo verbal ou um vocabulário. Você aprendeu aquilo? Eles aprenderam. Beleza. Aí chega na aula seguinte, eu já esqueci. E eles estão lá. Então, assim, nessas horas que você percebe assim, o desafio que é aprender uma língua. Uma das coisas que eu quis me testar também, eu tinha, desde muito jovem, o sonho de tocar piano, né? E por N razões, enfim, não tive essa oportunidade. Falei, bom, agora eu posso, né? Vou estudar piano. Dificílimo. Fui lá estudar piano. Falei, gente do céu, como que eu faço para as minhas mãos e os meus pés responderem o que a minha cabeça... Porque, assim, ler a partitura eu já estava até conseguindo. Mas, caramba, que a minha mão... Juntar Lé com Cré estava muito difícil. Uma mão vai, aí a outra diferente, aí junta os pés... É muito doido. Dificílimo. Difícil. Eu já entendi que não vai dar para eu tocar. Vou tocar alguma coisinha ali como eu estou tocando, mas não há possibilidade. Então, assim, tem determinadas coisas que eu acho que são impeditivos mesmo. Que com a idade realmente... mais avançada. Não, são impeditivos. Não adianta querer dourar a pílula aqui, porque... Agora... Desafios como esse, então aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua, traz um esforço cognitivo que é muito saudável para o processo de envelhecimento. Então, se você for capaz de fazer as pazes, e é o que eu fiz, não vou ser uma pianista. Talvez eu consiga tocar parabéns a você para os meus netos, quando eles surgirem. E tá tudo bem? Então tá tudo bem. Sim. É desafiador tocar aceitar parabéns. Também um pouco as limitações da idade e as suas limitações próprias, né? Exato, exatamente. Assim, cara, por mais que eu me dedique e me esforce, não vai acontecer. Não vai acontecer como acontece com um jovem. E tá tudo bem, tem que estar tudo bem. Não obstante... Você tem que fazer tudo isso para poder, eu acho que, envelhecer de uma forma saudável e podendo aproveitar ao máximo
cada etapa da sua vida. Uma conversa que eu e meu marido, a gente tem viajado bastante, né? E a gente faz viagens assim, que envolvem trilhas, umas mais desafiadoras, outras menos e tal. E a gente vai meio que fazendo as pazes com as coisas que a gente não vai mais fazer. Então, por exemplo, anos atrás, a gente adora esquiar. E esquiar era um programa de família e tal. Eu me acidentei, rompi o ligamento do joelho. Eu não vou mais esquiar. Eu não vou mais. E o meu marido falou, eu também não vou. Porque, assim, enfrentar uma cirurgia como aquela, com uma recuperação, Sim. é muito mais difícil. E eu vi pessoas muito mais jovens tendo esse mesmo tipo de lesão, quão mais rápido elas se recuperam. Então, Sim. tem um tanto assim, cara, quer saber? Nós não vamos mais esquiar? Bom, agora a gente mergulha. Então, tá super bacana. Ótimo! Então, Meu marido mergulha. Então, Tá é um ótimo. outro mundo, é um negócio super bacana. Sim. Então, tá bom, a gente não vai viajar no inverno para as montanhas, a gente vai para as praias no sol. E acho que é um pouco disso. Então, putz, nós temos que ir logo para aquele lugar, né? Porque acho que daqui a pouco vai ficar difícil. Porque vai ficando mais difícil, vai ficando desafiador. E aí você tem que meio que ir fazendo as pazes com isso E e é um papel aceitando. também a gente aceitando as limitações, né, Cláudia? Acho que É, é isso também, né? Descobrindo novas possibilidades que a idade pode te trazer, mas também aceitando que a vida. Eu também olho e falo, gente, eu fiz muita trilha. Eu não faria mais a trilha Inca. Já fiz, não consigo mais fazer. Degraus imensos, noites dormindo. Não sei, acho que não é mais para mim mesmo. Acho que é é, para outras pessoas mais jovens agora. é isso aí. É exatamente isso. É exatamente Concordo com isso. você. Que legado que você quer deixar? Ai, Grace, essa é uma pergunta assim. Eu acho assim, essa coisa dessa garotada Muito pro de. forma, muito Eu quero mudar legado. o mundo e não sei o quê. Eu acho assim, eu acho que eu passei a minha vida profissional falando que ninguém é insubstituível. E eu acho que no mundo corporativo isso é uma verdade. Ninguém é insubstituível, tá cheio de gente boa, mas eu acho que nas relações pessoais as pessoas são insubstituíveis, sim. Uhum. Então, assim, eu acho que o que eu gostaria, né, se eu pudesse chegar assim no término da minha vida e olhar para trás, eu gostaria de poder dizer para mim mesma e falar assim: nossa, você fez a diferença na vida das pessoas. E assim, de diferentes formas e de diferentes jeitos. Na época em que eu trabalhava, eu ajudei gente a ser melhor profissional, ajudei pessoas a crescerem nas suas carreiras, ajudei pessoas a, sei lá, que não tinham oportunidade de se fazer e estudar, ajudei elas. Entendeu? Assim, De serem elas mesmas no voo como sou, né? Quer e dizer, acho que assim, ajudei os meus amigos quando eles precisavam, ajudei a minha família. Eu acho que assim, sabe, fui uma boa pessoa, uhum, né? Sou lembrada, serei lembrada uhum. pelas pessoas com as quais eu interagi de uma forma carinhosa, de uma forma boa. Eu acho que é isso, assim, legados. Eu não sei se eu tenho Ô, Clau, e você tem alguma ambição. indicação bacana, assim, de livro que você leu, que mexeu com você, uma série, alguma coisa que você poderia dar uma dica aí? Ai, Grace, eu Você tô que é tão tão mergulhada. cabeça. Eu tenho, assim, vamos lá. Eu tô tão mergulhada nesse mundo de história. Eu tô apaixonada. Eu sempre fui apaixonada por história. Sempre fui. É, e eu gosto muito de viajar. Viajar é um dos meus hobbies. Então, assim, eu adoro ler, Uhum, adoro estudar história e adoro uhum. viajar. Então, assim, a minha, eu diria assim, dinâmica de leitura e de séries e tal tá meio monotemática. Não é monotemática porque, sei lá, vou te dar um exemplo, né? A gente foi fazer uma viagem agora muito bacana para Londres e Escócia, né?
Assim, foi um mergulho enorme ali na história da Escócia, que é super interlaçada com a história inglesa e tal. E eu falei, nossa, que engraçado, né? Eu tinha uma outra visão da Rainha Vitória, né? Porque eu tinha também cursos que eu tinha feito ali, tinha visto ali uma Vitória, enfim, dura, rígida e tal, e de repente eu tô vendo ali que tem talvez uma história diferente. E aí eu acabei cruzando com uma série que infelizmente ela ficou ali em poucas temporadas, porque acho que houve um desentendimento ali dos atores, mas eu estou terminando de assistir agora, acho que são 3 temporadas da série, acho que chama Young Victoria, que é a Rainha Da Rainha Vitória, Vitória. da Rainha Vitória nos seus primeiros anos, né? Então, o momento ali em que ela enfim, Tá na Netflix? coroada. Não tô assistindo na Netflix. Eu acho que agora a gente tem que se lembrar, você vê? Tá bom, depois eu Eu acho que e boto. acho que eu vi, acho que tá na Apple TV. Uhum, Que enfim, eu tive que. Esse foi um daqueles que eu tive que comprar, uhum. mas eu tava muito afim. Então, essa é uma série que eu tô vendo. Leituras, a gente vai agora no final do mês, a gente vai para o Sudeste Asiático, né? Então, a gente vai com as meninas e o meu genro para o Camboja e Vietnã. E aí, depois, eu e o Arnaldo, a gente vai passar uns meses lá, né? Que legal. Porque, de novo, dificuldades, né, da idade, a gente nota que cada vez mais está mais difícil para a gente suportar viagens muito longas com um fuso horário muito, muito longo também, né? E ali são, Sim, sei você tem que lá, ficar um tempo no lugar para para se poder adaptar. e para poder conhecer. Então a Sim. gente queria visitar muitos lugares, queria ir para a China, queria ir para Tailândia, enfim, queria ir para vários lugares. Então a gente vai passar uns meses lá. Então eu estou muito nesse momento ali estudando as histórias daquelas civilizações, Que assim, são interessantíssimos. e que a gente não aprende. Que a gente não conhece, né? A gente não conhece, né? Então, um pouco da história do Camboja. Então, tem um livro e também um filme sofrido, né? Tanto o livro, o filme é dirigido pela Angelina Jolie, que chama First They Kill My Father. Triste pra caramba, mas é uma história... E é uma história relativamente recente, é uma história do século passado, assim, né? Nós nascemos no século passado, Sim, né? Então, sim. cara, eu falei, gente, né? Impressionante. Isso estava acontecendo enquanto eu já existia. Então, é um livro e um filme muito bacana. E aí um outro também da história do Vietnã, e aí também do Vietnã do século passado, não só da guerra do Vietnã, mais recente, que é uma coisa que a gente tem mais proximidade, mas assim, do que foi ali a ocupação japonesa. Na Coreia. Na Coreia tem um outro também super bacana, Pachinko. Eu li o livro você e vê. assisti na Apple TV. Incrível. Um livro que mudou realmente. Então, tem muitos assim. Esse do Vietnã é When the Broken Glass Floats. Acho que é isso. É lindo o livro. É lindo o livro. E é uma história ali de uma família ao longo do século passado. E aí você fala, gente, que loucura, né? A gente não tem nem ideia, né, do que gente não aconteceu lá, né? Realmente uma parte fora, né? A gente ficou muito no mundo ocidental, nós ocidentais ficamos muito aqui, né? E não... A história, ela é eurocêntrica, né? Europacêntrica, né? Sim. E assim, ter estudado a história judaica da forma como eu estudei nesses 2 últimos anos, me fez, assim, abrir a cabeça, assim, gente, a gente é tão bitolado, meu Deus do céu, assim, tem que abrir a cabeça e assim, eu acho que estudar a história permite entender o mundo de uma forma diferente, assim. Com né? certeza. Acho que passa por apreciar
diferentes histórias, diferentes vivências, diferentes culturas, diferentes trajetórias. E até para entender o presente, né? Porque muitas vezes a gente não entende como que o mundo chegou onde está. E estudando história você consegue talvez ver um pouco, né? Totalmente. Entender as relações, né? Entre os países, entre as Totalmente, pessoas. Totalmente. No mundo corporativo a gente tem uma frase que assim, jabuti não sobe em árvore, né? Alguém colocou ele lá. É bem isso, assim, as coisas não aconteceram por acaso. Assim, as coisas elas são do jeito que são porque uma sucessão de eventos, né, Lógico. de curta, média e longa duração fez com que as coisas chegassem Com certeza. até aqui. Cláudia, você tá ao sabor do vento, amiga. O que eu vou te falar? Muito, muito obrigada. Eu tinha te falado que era chiquérrimo te entrevistar. Você Grace, falou que era bobagem, não bobagem, é bobagem. Muito obrigada, Um prazer viu? enorme. Muito obrigada. Por aqui a gente segue prateando. Até a próxima. Tchau.